Bom, vamos lá para mais um vídeo de empate do Botafogo. Eu fiquei pensando muito se eu gravaria ou não esse vídeo aqui. Talvez esse tenha sido o jogo que eu mais fiquei nervoso assim, né? Pelas circunstâncias pelas circunstâncias que o jogo se propôs a ter. E eu fiquei bastante nervoso, tô bastante irritado, tô bastante de cara quente. Talvez a minha pressão esteja lá nas alturas. Mas enfim, decidi gravar o vídeo agora para falar um pouco sobre mais um revés do Botafogo, mais um revés dentro de casa. Já o terceiro aí que a gente tem para equipes que estão lá embaixo na tabela. Criciúma, Cuiabá e agora Vitória. Assim, cara, eu tô tentando não xingar atletas, não xingar fanfarronices que acontecem com o Botafogo, mas é complicado, cara. É complicado porque não tem justificativa para certos atletas começarem atuando como titular. O Tietê, ele beira o fracasso, cara. Ele beira o fracasso, ele ainda usa a faixa de capitão. Esse cara, sempre que o Botafogo joga, esse cara que ele tá em campo, o Botafogo não fica seguro defensivamente, o Botafogo toma gol, o Botafogo perde, o Botafogo não vence quando esse cara tá em campo. E quando ele entrou no jogo contra o Palmeiras, o Botafogo vencia por 2-0 e o Botafogo tomou 3 gols. Sorte que o terceiro estava ali, foi uma irregularidade à mão do Gustavo Gomes. Mas esse cara beira o fracasso. Eu não tô falando que o resultado hoje é da culpa dele. Mas tem certas coisas, o torcedor do Botafogo ele já é supersticioso por natureza. Aí acontece essas situações, a gente se torna ainda mais supersticioso, sabe? Não mereceu, o Botafogo não merecia a vitória. Talvez merecesse o empate pela quantidade de vezes que chegou. Não com qualidade, mas sim com quantidade. Enfim, merecia o empate, mas a vitória não merecia, porque não fez jus. Não fez jus, diferentemente do que contra o Criciúma, contra o Atlético Mineiro, até contra o próprio Atlético Mineiro, contra o Cuiabá, o Botafogo jogou bola. Hoje o Botafogo não jogou bola. E isso se deve muito ao jeito que o Arthur Jorge montou a equipe, completamente desfigurada. Ele poupou alguns jogadores, Alex Telles ficou no banco durante os 90 minutos, Marlon Freitas ficou também no banco durante os 90 minutos. Até aí tudo bem, porque o Botafogo encara o Palmeiras na próxima terça-feira, um jogo que pode não decretar quem será o campeão, mas, enfim, vai clarear bastante o que vai se tornar o Campeonato Brasileiro a partir de terça-feira. E também pensando, obviamente, na final da Libertadores. Até aí tudo bem, o Botafogo já não tinha o Alexander Barbosa, também não tinha o Luiz Henrique. Aí ele coloca o Júnior Santos, mas ele não coloca o Júnior Santos fazendo a posição do Luiz Henrique. Ele coloca o Júnior Santos por dentro, sendo uma espécie de segundo atacante juntamente ali com o Igor Jesus. Não funcionou. Júnior Santos batendo cabeça com o Igor Jesus, tentando ir para a ponta, ir para o meio, ir para a ponta, ir para o meio, batendo cabeça com o Igor Jesus. E o Botafogo foi completamente ineficiente no ataque no primeiro tempo. O Almada também carregando muito a bola, talvez tenha sido um dos piores jogos do Thiago Almada com a camisa do Botafogo. Contra o Galo ele já tinha feito isso, mas eram situações que pediam que ele fizesse isso de fato, porque o Galo estava todo retraído, mas hoje ele errou muito passe, errou muito cruzamento, errou chute, enfim, foi uma partida para esquecer do Almada, até mesmo na hora do gol do Vitória, ele faz uma marcação muito lenta, muito fraca, e o que possibilita o Mateuzinho cruzar para a área e a bola sobrar para o Alejandro fazer o gol do Vitória. E é isso, resultado que culminou a ultrapassagem do Palmeiras. Agora, ultrapassagem assim, né, em número de vitórias, Botafogo e Palmeiras têm o mesmo número de pontos agora, o Palmeiras leva vantagem no número de vitórias, o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense fora de casa, e o Botafogo mais uma vez empata nos seus domínios e novamente empata contra um time que estava na parte de baixo da tabela. E gente, vamos lá.
Sobre essa situação, né, que o Palmeiras agora é o líder do campeonato, se o campeonato terminasse hoje, o Palmeiras seria o campeão. Em nada compare ao que aconteceu em 2023. É óbvio que o Botafogo tinha 6 pontos de diferença para o Palmeiras, 4, 3, enfim, mas não compare. O Botafogo em 2023, ele no segundo turno ele venceu 3 jogos, ele teve uma série de derrotas seguidas, o Botafogo não jogava futebol, o Botafogo era dominado pelos seus adversários. Esse Botafogo, apesar de vir com resultado ruim contra o Galo fora, não acho nem que seja ruim empatar com o Galo fora de casa, mas pela circunstância que o jogo foi, mas por vir pelo resultado ruim contra o Cuiabá e hoje novamente com vitória, não dá para comparar. O Botafogo jogou bola, exceto hoje, mas o Botafogo joga bola. O Botafogo não está abalado psicologicamente, o Botafogo não está fraco emocionalmente, o Botafogo não tem um técnico ruim, o que tinha em 2023. Enfim, o Botafogo tem jogadores na seleção, jogadores performando bem. Só que, assim, é futebol, gente. É futebol, essas coisas naturalmente acontecem. Na terça-feira, tudo pode acontecer. O Botafogo pode vencer e, novamente, tá 3 pontos de novo pro Palmeiras. Enfim, é o futebol, essas coisas podem acontecer. É obviamente que a gente fica extremamente puto, extremamente chateado, porque o Botafogo não poderia perder pontos como perdeu hoje contra o Vitória, perder pontos como perdeu contra o Criciúma, contra o Cuiabá, contra o Galo, enfim. Se eu ficar falando aqui dos pontos que o Botafogo perdeu, a gente vai se estender, assim como do lado de lá do Palmeiras, eles também se lamentam pelos pontos perdidos para eles, entendeu? O Palmeiras também teve um resultado revés contra o Vitória. O Palmeiras também o Palmeiras perdeu para o Vitória dentro de casa. O Palmeiras perdeu para o Corinthians, por exemplo. Enfim, então não adianta a gente ficar aqui, cara, não, a mesma coisa de 2023, esse time é foda, o Botafogo é pipoqueiro. Gente, enfim, se a gente ficar nessa de o Botafogo é pipoqueiro, joga a toalha, pô. Joga a toalha. O Botafogo ainda tem o Campeonato Brasileiro, chances claríssimas ainda de ser campeão. O Botafogo daqui a uma semana joga a final da grandiosa Libertadores. E é isso, a gente segue vivo. É óbvio que a gente vai ficar triste, a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar puto, de cara quente, mas amanhã é um novo dia. Amanhã é domingo, tem que começar já a pensar no Palmeiras, começar depois do Palmeiras pensar no Galo, e futebol é isso. Futebol é bola na rede, e quando a bola não entra na rede, coisas como o que aconteceu hoje, infelizmente, acontece. Enfim, não deem assunto para rival, deixa falar num ouvido, sair pelo outro. Afinal, quem é que está disputando o título brasileiro? São eles ou é a gente? Quem está na final da Libertadores, é eles ou é a gente? Continue com otimismo, continue com confiança, isso é importante demais, a gente jogar energia positiva para quem está dentro de campo. Vocês podem ver, o Botafogo hoje estava muito ruim, mas quando fez o gol teve a oportunidade de fazer o segundo e virar o jogo. E é isso, porque a torcida começou a jogar energia positiva para dentro de campo, e é essa situação que tem que acontecer, entendeu? Mas no mais é isso, gente. Vou ficando por aqui. Olha, eu tô até feliz por ter falado sem ter ofendido meia dúzia aí, tá? Como eu fiz no jogo contra o Galo. Enfim, Tiquinho Soares, infelizmente, foi expulso no final da partida. Tiquinho Soares demonstrou vontade hoje, coisa que ele não havia demonstrado contra o Galo. O Eduardo também entrou bem, teve oportunidade ele também de fazer gol. Enfim, mas existem coisas que são inexplicáveis. Mas é isso, gente. Se você assistiu até agora, eu agradeço você estar aqui, né, compartilhando comigo dos meus pensamentos, do que eu acho sobre o jogo, do que eu acho sobre o Botafogo. Enfim, se inscreve no canal se você é novo, deixa o like, independente se você é novo ou não. E comenta aí o que você espera pro Botafogo nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Fé. E não se esqueçam, gente, isso aqui é Botafogo, independente de qualquer coisa. E ó, é tempo de Botafogo.